Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um capítulo dentro de nosso aprendizado sobre a justiça de Deus. Começando uma nova semana, e nesta semana vamos aprender sobre a justificação, a redenção e a propiciação. Todos atos de Deus em nosso favor. O verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta era a nossa situação. Isto falando daqueles que já creem em Jesus. Por isso, eu estou usando o verbo no passado. Era a nossa situação. Pois o próprio verso que vem a seguir declara o que aconteceu conosco após a nossa declaração de fé em Jesus Cristo, sendo, note, fato já acontecido, sendo justificados. Então, o primeiro ponto, o primeiro ato de Deus em nosso favor, a justificação. Mas, o que quer dizer justificação? A princípio, numa resposta apenas primária, justificados quer dizer declarados sem culpa. Mas isto é apenas uma resposta preliminar. É claro que nós vamos adentrar em detalhe nesse ato de Deus ao nosso favor, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Note bem que aqui se refere diretamente, mais uma vez, a um ato, comprovando-se que a justificação é um ato de Deus, sendo justificados gratuitamente, isto é, de graça, pela sua graça. Este pronome, ele se refere ao próprio Deus, pela sua graça, pois no contexto, nos versos anteriores, já está a prova de que tudo que se refere à nossa salvação se originou em Deus. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
mediante a redenção. Então, note aí, já os dois fatos, os dois atos de Deus em nosso benefício. A justificação e vem em seguida a redenção. Mas o que quer dizer redenção? Redenção é o mesmo que, exemplo, eu perdi um certo objeto, digamos, um objeto de valor, e alguém achou este objeto. Eu sei com quem está este objeto. E esta pessoa se nega a me devolver este objeto. Aí, então, o que faço? Eu compro desta pessoa o objeto que era meu. Note a discrepância. Era meu e, para readquiri-lo, eu tive que pagar um preço. Eu tive que comprá-lo. É isto que aconteceu entre Deus e nós. Nós fomos criaturas de Deus. Nós éramos propriedade de Deus, mas por causa do pecado, nós nos tornamos servos, nos tornamos, isto é, nós mudamos de dono, nós nos tornamos perdidos. E daí, Deus que nos amou tanto que Ele queria nos redimir, readquirir a gente de novo. E então, Ele pagou um preço. Aliás, pagou um alto preço de sangue, isto é, redenção. Por isso que o texto diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então, a gente já aprendeu o que é justificação e a gente já aprendeu também agora o que é redenção. Agora, propiciação. Note que o verso 25 diz, o qual Deus, note, sempre Deus em ação, na nossa justificação, na nossa redenção, o qual esse pronome aqui se refere a Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé em seu sangue. Olha que lindo! O qual Deus, isto é, Jesus, aquele que nos redimiu por um ato divino, por um ato de Deus, porque Deus fez dele a nossa propiciação. Mas o que quer dizer propiciação? É o ato de propiciar, de acalmar a ira de Deus. Lembre
que lá no verso 18 de Romanos 1 está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra os homens que detêm a verdade pela injustiça. Isto quer dizer que a queda do homem, o pecado, provocou em nós, na raça, o afastamento de Deus, a ira de Deus. Deus, então, precisava ser propiciado. Esta ira precisava ser acalmada. E então, Jesus, que é aquele por meio do qual aconteceu a nossa redenção, pelo seu sangue, o sangue de Jesus propiciou, acalmou a ira de Deus. Por isso, o texto está dizendo, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Nós iremos ver nos próximos vídeos mistérios profundos sobre ainda esses três fatos: a nossa justificação, redenção e propiciação. Veremos com profundidade o que quer dizer propiciação. Que Deus nos dê a graça da revelação, da sabedoria, para compreendermos estes mistérios que aconteceram em nosso favor. Amém e amém.